Vou tentar dividir a minha fala em mais ou menos dois pedaços. Eu vou muito rapidamente fazer um percurso com os slides aqui, sem me fixar muito, desculpem, não dá tempo de aprofundar, contando um pouco o que nós estamos fazendo de 2009 para cá. Mas o mais importante hoje nessa discussão sobre modelo de gestão não é essa questão, certo? É o que as opções que nós estamos fazendo do ponto de vista de gestão interferiram positivamente ou negativamente na possibilidade de construir resultados dessa natureza. Porque a primeira questão essencial num debate sobre modalidade de gestão, né, o nosso modo petista de governar no que diz respeito à gestão, não é a escolha do dispositivo de gestão que nós vamos implementar. Mas, acima de tudo, qual é a política de saúde, qual é a política de governo, como que ela dialoga com o Sistema Único de Saúde enquanto política de Estado no âmbito dos nossos municípios. Se a gente não tomar certo cuidado, a discussão da modalidade de gestão, se é OS, se é fundação, se a administração é direta, ela se sobrepõe à nossa capacidade, à nossa necessidade de fazer formulação política, de construir isso coletivamente, com participação popular e ter um projeto de mudança da saúde nas nossas cidades a ser disputado. Eu tenho visto muitos companheiros e companheiras se perderem, gastarem quase toda a sua energia na discussão do meio, sem ter muita clareza do que querem fazer. E não há modalidade de gestão que resolva a lacuna na formulação das políticas. Não supre a falta de capacidade de formulação ou da clareza do projeto político que a gente quer implantar na nossa cidade. São Bernardo, quando a gente chegou em final de 2008, início de 2009, as pesquisas de avaliação mostravam que a saúde era o principal problema da cidade. 66% da população indicava a saúde como o principal problema da cidade. As pesquisas deste ano já mostram que a saúde está em terceiro lugar, com 19%. É uma mudança substancial. O primeiro ciclo do PPA, 54% das demandas que apareceram nos grupos, nas plenárias do PPA, apontaram a saúde como o principal problema. Hoje a gente continua ainda como uma das mais escolhidas pela população enquanto diretriz, mas a gente já divide com a segurança, com a habitação, já divide com a educação, as principais demandas, e já é muito mais qualificada, já é um outro nível e uma clareza daquilo que a gente de fato não conseguiu fazer nesses 4 anos. Então eu queria colocar que isso tem muito a ver com ter clareza de onde a gente queria chegar, de construir um projeto coletivamente, de colocar em discussão com o conjunto da sociedade, valorizar as instâncias colegiadas do SUS, conferência, o nosso conselho municipal, os conselhos gestores de unidade, que nós temos em todas as unidades, até no centro de controle de zoonoses, né? A gente conseguiu instituir todos os hospitais, todos os serviços, mas tem muito a ver também com escolhas do ponto de vista da gestão que nós fizemos em São Bernardo do Campo. Então eu vou gastar meu tempo colocando um pouquinho dessas coisas e vou terminar, quero lembrar, falando um pouco da última conversa que a gente teve com o Lula no sábado passado. Mas eu quero, se eu não lembrar, vocês me contam. Vamos passar aqui rapidamente? Você vai me ajudando aqui? Deixa que eu até vou mais rápido aqui. Olha. A primeira coisa é fortalecimento da atenção básica e gestão do cuidado. Nós pegamos com apenas 16 equipes, 8% de cobertura, certo? Nós já fechamos com 92 equipes, 65% de cobertura, e vamos chegar até o final do ano que vem a cobertura ideal para a cidade, aproximadamente 77%. Nós conseguimos, em menos de 2 anos, sair de uma cobertura de 23% para atingir 100% da cidade com agentes comunitários da saúde. São 1.115 profissionais, ainda que tenham uma alta rotatividade, trabalhando. Fizemos uma mudança substancial, trabalhando com a implantação de projetos com práticas profissionais, com o de Bem com a Vida, que é o projeto que tem esse povo todo de camisetinha verde aí, com práticas corporais em todas as unidades, e avançando na implantação das academias de saúde, em parceria com o Ministério. A área da saúde bucal, a gente não tinha nada em termos de atenção à saúde bucal na nossa rede. E nós já fechamos com 45 equipes de saúde bucal, estamos com uma cobertura muito interessante, e até o final de 2014 a gente completa a cobertura ideal na cidade, né, com estrutura de manutenção de equipos, com atividades na rede escolar municipal. São 86 mil crianças, 84 mil crianças recebendo escovação supervisionada, tratamento dentário na própria escola, atraumático, com agendamento prioritário, com orientação. Avançamos do ponto de vista da implantação do CEL, né, que nós chamamos todo
carinho de Brasil Sorridente. Estamos, nesse momento, implantando mais 2 centros de especialidades odontológicas. Conquistamos pela primeira vez, né, para o estado de São Paulo, desde 2005, o prêmio Brasil Sorridente. Nunca o município de São Paulo tinha tido essa honra de ter o trabalho reconhecido. Uma reconstrução de uma unidade, disputando uma unidade básica. Hoje não há serviço privado no Grande ABC que tenha o mesmo padrão de qualidade que a nossa rede básica tem. Não é uma rede pobre para pobre, não. Vocês vão dar uma olhadinha aqui, eu vou passar rápido no padrão de estrutura física, de equipamentos, os ambientes humanizados. Isso aqui é a nossa rede pública. Todas as unidades com sala para criança, sala para comunidade, que são os equipamentos que à noite, final de semana, pode ser usado para o que vier, festa de casamento, batizado, grupo de capoeira, né? É da comunidade, né? Como eu disse, os equipamentos, os escovódromos, aqui é um consultório médico, é um padrão muito diferenciado, sala de aplicação de tratamento. Nós já das 32, tínhamos 31, hoje temos 32, estamos construindo mais 2. Nós já fizemos 17 unidades nesse padrão e até a final do ano que vem, toda a nossa rede vai ter esse padrão que vocês estão vendo aqui. Eu vou dar uma passada bem rápida, porque é só para mostrar um pouco. Quer dizer, não são unidades que não possam disputar. No campo da atenção especializada, nós tivemos que fazer uma opção, fizemos uma priorização na política de saúde mental. São Bernardo tem o último manicômio da região do Grande ABC, que nós até o final desse ano vamos desmamar de vez, apesar do governo do estado está fazendo uma disputa, e a cada leito que a gente fecha pelo SUS, eles abrem, né, contratando diretamente, pagando 3 vezes mais, mas nós estamos fazendo uma grande rede de saúde mental, com 5 CAPs, 3, 24 horas, com os CAPs álcool e droga, tanto adulto como infanto-juvenil, 24 horas, CAPs infantil, 24 horas, nós vamos ter 9 CAPs ao todo na nossa rede. Com as residências terapêuticas, hoje, nós conseguimos praticamente tirar todos os moradores de São Bernardo que nós tínhamos dentro do Lacan, dando a liberdade, a dignidade para essas pessoas viverem, né? Eu acho que eu faço questão de destacar isso por conta da data que a gente vive hoje, que é um dia de luta, de mobilização, né? E isso tem sido central no nosso projeto. Não há projeto, viu, Felipe? Não há projeto que tenha feito mais sentido para o conjunto do partido, do governo, que esse projeto da saúde mental e da disputa com álcool e droga. Porque esse é o projeto que mais nos diferencia hoje do discurso e da prática dos governos tucanos. Não tenho dúvida disso, tá certo? Nós estamos do lado da liberdade, da solidariedade, do respeito aos companheiros e companheiras com sofrimento psíquico, com dependência química, e fazemos uma disputa com o projeto da segregação, da indiferença, da cronificação das pessoas, do enxuga-gelo e do joga para a mídia ver. Então, assim, acho que é assim. Às vezes diz, mas o governo vai ter dificuldade. Não tem. Os nossos prefeitos têm sensibilidade, têm capacidade de fazer essa grande e boa disputa, do qual nós não podemos abrir mão. Desculpa se eu gastei mais tempo nessa, mas precisava. Aqui o nosso CAPS álcool e droga, tá certo? O nosso CAPS infanto-juvenil. Nós estamos agora construindo uma nova sede, que é essa aqui que está aqui na coisa. Nós montamos as nossas repúblicas terapêuticas, dialogando com a marca Residência Terapêutica, que são as nossas casas transitórias, as unidades de acolhimento transitório, atividades também de geração de renda, enfim, toda uma política com o consultório de rua, que vem mostrando de fato resultado e nos diferenciando, e eu acho que mostrando que é possível fazer o enfrentamento dessa discussão. Nós temos um desafio muito grande, que é de fazer a discussão da atenção especializada, né? Eu tenho provocado companheiros, inclusive de outros municípios, aí nós temos uma lacuna de formulação no SUS, uma lacuna de financiamento no SUS. A gente tem avançado no sentido de formular agora a implantação de policlínicas, de ambulatórios de especialidades, mas esse é um debate que precisa ser feito de forma mais qualificada, mas nós vamos enfrentar. Na área de urgência e emergência, nós inauguramos na semana passada, no sábado passado, com a presença do Padilha, do Lula, a nossa última UPA. Agora são 9 UPAs, é a primeira cidade do Brasil a completar a sua rede de unidade de pronto atendimento 24 horas, que não vem, ao contrário do que alguns, inclusive, companheiros equivocadamente pensam, vindo substituir a rede básica. Para cada UPA no território, nós temos 3 a 4 unidades básicas de saúde que trabalham de forma super integrada, qualificando o atendimento. A nossa rede hoje é uma rede que acolhe com uma altíssima resolutividade dessas UPAs. 99% dos pacientes
tem o seu problema resolvido na própria UPA, hipertensos, diabéticos, menores de 2 anos, gestantes, usuários de droga, pacientes com transtornos psíquicos, mais alguma coisa que eu devo ter esquecido, saem com agendamento imediato na unidade básica, com visita da agente comunitária, enfim, com todo um trabalho integrado. É besteira gastar tempo com essa discussão de se a UPA substitui a UPA, a UBS, ou a UBS é mais importante, tá certo? Tem um trabalho integrado. Hoje a gente vê o quanto que a gente consegue estabilizar de paciente grave, levar para o nosso hospital de urgência, quantas vidas eram perdidas por uma péssima qualidade de atendimento às urgências, né? Farmácia 24 horas, aqui os leitos de observação da nossa UPA, que é atendimento. O Felipe conhece uma das UPAs menores, inclusive, né, Felipe? Esteve lá visitando com a gente, mas eu convido, inclusive, para ver essa última que a gente abriu, que a última sempre é melhor, né? Você vai incorporando todas. Todo o trabalho de organização do SAMU. Nós estamos agora na fase de construção e implantação desse hospital, um hospital de 300 leitos. Nós devemos inaugurar agora em agosto, setembro, graças à parceria com o governo federal, né, e alguma coisa que a gente está arrancando do governo do estado às duras penas. Vamos construir um novo hospital de urgência. O nosso hospital de ensino, que era um hospital muito velho, muito arrebentado, estamos transformando num centro de referência oncológica. O Hospital Municipal Universitário se transformando no Hospital da Mulher, então tem todo um plano diretor de transformação. Implantamos já 5 unidades, 5 equipes do PID, é uma diferença, esse é o nosso maior hospital na cidade hoje. Nós temos alguma coisa em torno de 240, 260 pacientes mês em cuidados em domicílio. Isso é uma mudança no modelo assistencial fantástico, é um investimento que vale a pena e tem altíssima avaliação da população. Não descuidamos das questões de proteção, né? A gente finalmente conseguiu antecipar. Nossa meta era baixar a mortalidade abaixo de 10 no ano de 2012. Em 2011 a gente já tinha conseguido uma mortalidade de apenas 1 dígito, estamos mantendo, não descuidando das questões relacionadas a controle de zoonose, saúde do trabalhador, né? Que temos trabalhado bastante. Quero chamar a atenção aqui rapidamente para esse dado aqui. Quando a gente chegou em São Bernardo, nós tínhamos 3.400 funcionários em 2008. Aqui eu tenho em azul médicos e em vermelho os demais trabalhadores da saúde, tá? Na verdade, o total é somando. Vocês vejam a grande ampliação que nós fizemos da força de trabalho. Hoje nós já estamos batendo aí em 7.700 funcionários, trabalhadores da saúde, na área da saúde, 1.320 médicos. Mas olha que interessante. Nós temos, lembra aqui, ó, 1.320 médicos agora em 2013. Mas dá só uma olhada. Em 2008 saíram, aqui estou somando todos os vínculos, todas as coisas, tá? 211 médicos, desculpa, entraram, né? 211, saíram 75. Em 2009 saíram 198, entraram 198, saíram ou por falecimento, aposentadoria, demissão, tá? 120. 2010, 267 contra 169. 2011, 264 contra 226 e 282 contra 275. Grosso modo, da seguinte situação, pegando os nossos 4 anos de governo da primeira gestão do Marinho, nós contratamos 1.112 médicos, perdemos 700 e poucos. Só que a nossa força de trabalho é de 1.320. Isso significa um turnover de praticamente 70% ou mais do que isso. Quer dizer, é absolutamente inadministrável uma situação dessa. Imagina o que é fazer um investimento em formação, qualificação de rede, cuidado, etc., e não olhar para essa realidade. A gente dizia isso em 2009, e tinha gente que dizia que era... isso é a dimensão corporativista, porque o secretário é médico. Eu dizia, está faltando pediatra. Não, a gente está lidando com isso há décadas. Há 15 anos a gente percebeu esse movimento. E chegou a esse caos que a gente está vivendo hoje. Tá certo? E veja que eu peguei este exemplo aqui da assistência farmacêutica entre farmacêuticos e auxiliares enfermeiros, porque não é um governo que se preocupou só em ampliar uma categoria profissional. Nós fizemos expansão da força de trabalho em todas as áreas, mas é absolutamente distinto, destacado essa crise que a gente vive na gestão médica. Farmácia popular, a questão do controle social. Eu quero chegar na parte final da minha fala aqui. Mostrar rápido. Tudo isso, gente, ó, mantendo um gasto menor do que a gente tinha em 2008. Quer dizer, padrão de gasto, né? O percentual gasto em saúde no último governo dos tucanos lá, 24% foi gasto em saúde. Nós fechamos esse ciclo de 4 anos na faixa de 22%, menos de 22%. Toda essa expansão de rede, qualificação, contratação de pessoal, maravilha.
tem se mantido nessa lógica. É fundamental reconhecer que o governo anterior não captava recursos e nós passamos a trabalhar em estreita parceria, 100% de parceria com o governo Lula e depois com o governo Dilma, né? Então a gente saiu de uma transferência de recursos federais da lógica de 66 milhões ano para 263 milhões, sem nenhum privilégio, sem recurso de transferência em cima das políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, para todo e qualquer município, porque às vezes fica aquela história, é a terra do Lula, né? É o Luiz Marinho, então tem mais dinheiro. Não é, tá certo? Isso aqui é recurso de transferência regular, teto financeiro, é entrar sem perder tempo, né? Em todas as políticas se estruturando. E aqui, esse aqui é uma coisa interessante, viu, Néder? Esse aqui é o dado que mais choca. Em azul escuro é o percentual de gasto que era feito com o município. Verde, dinheiro federal. E vermelhinho, que nos primeiros anos vocês quase não vê, é o gasto com recurso do governo estadual em saúde em São Bernardo do Campo. Então, o que a gente vê? O que a gente vê é uma maior participação do governo federal e uma participação ainda ridícula do governo do estado, que é o padrão de praticamente todos os municípios no nosso estado, os 645 municípios, que é a nossa grande luta. Tá? Depois eu tenho esse dado aqui mais tal. Bom, dito isto, tenho ainda meus tempos aí, deu certo? Eu falei que combinei com ele que ele me avisaria quando desse 15 minutos, que eu queria gastar 15 minutos para fazer um panorama. Vocês viram que a gente fez coisa pra caramba, estamos com um orçamento hoje, tá certo? Trabalhando aqui na esfera dos 700 milhões de reais, é um orçamento maior do que muito município brasileiro, né? Importante. Agora, para nós foi decisivo ter feito uma opção por fazer a gestão com a Fundação Estatal. Primeiro debate que tem que ser feito é o seguinte, não existe só polêmica entre a administração direta e o OS. Esse é um falso debate. Achar que fora desses dois universos, tá certo? Não há vida, não há possibilidade, não há ferramenta de gestão. Existem várias outras possibilidades no campo da administração pública, tá certo? Não estou trabalhando aqui no campo do Rosinha, não. Que aí eu estou falando da área privada. Não estou falando de OCIP, não estou falando de organização social, não estou falando de fundação de apoio, estou falando no campo da fundação pública. Então, existe sim outras possibilidades e nós precisamos construir esse debate. Que reforma de Estado nós queremos? Ainda que a gente identifique que a gente vive um momento de transição, que nós temos uma herança e quando a gente ganhar esse governo do Estado, nós vamos ter que enfrentar essa herança, como o Felipe está enfrentando hoje na cidade de São Paulo, e vai ter que ter capacidade de construir uma proposta. Mas nós não podemos simplesmente reproduzir os mesmos métodos de gestão que nós passamos a vida inteira condenando, e quando a gente assume os governos, a gente passa a considerá-los convenientes. Ainda que a gente reconheça as enormes dificuldades que são fazer esse processo de transição. Tem que ser feito com juízo, com o tempo político adequado, sem porra louquice, tá certo? Sem bravata, porque a vida não é feita de bravata, a nossa responsabilidade é imensa. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate. Voltou a tramitar no Congresso Nacional a proposta do governo federal que regulamenta as fundações estatais. Tem a proposta das empresas públicas, que também estão sendo utilizadas em algumas esferas de governo. Existem outras possibilidades. Nós, lá em São Bernardo, encontramos uma fundação pública de direito privado, criada em 1966 pelos 3 municípios, São Bernardo, Santo André e São Caetano, para montar a Faculdade de Medicina, que ao longo da década de 80, 90, passou a ser trabalhada como uma fundação pública de direito privado, e em 2000, por conveniência, inclusive com companheiros nossos administrando a fundação do ABC, para assumir um hospital estadual lá em Santo André, que é o Mário Covas, acabou se qualificando como OS. Qualificação é um título que uma instituição ganha. Só que, ideologicamente, isso é tão importante, que a fundação do ABC passou a se auto-intitular Organização Social Fundação do ABC. O que, inclusive, mostra um pouco essa incoerência, né, que acaba acontecendo. O que a gente fez a partir de 2009 e que agora a Lumena fez em Mauá em menos de 2 meses? O que mostra que não precisa grande tempo para fazer algumas decisões, desde que você tenha uma ferramenta de gestão disponível. Tá certo? Nós simplesmente fizemos a reconversão dessa lógica de relação por convênio com uma organização social para poder estabelecer a nossa relação com a nossa fundação, e nós assumimos a gestão da fundação para valer, certo? Por meio de um contrato de gestão com a fundação como uma administração indireta, mas pública,
da administração municipal de São Bernardo do Campo e agora passa também a ser tomada na mesma proporção, na mesma lógica, por Santo André. São Caetano começa a vir a reboque, porque tem nos acompanhado praticamente em tudo, com alguma dificuldade, mas tem. E o que é mais importante, esse reforço que a cidade de Mauá, a partir do momento que o Donizete assume a prefeitura e convida a Lumena para ir para lá, tá certo? Faz também de restabelecer a sua relação, ainda que a fundação ainda continue mantendo seu vínculo com o Hospital Maricóvas do Estado e com os serviços de Praia Grande de Bertioga como organização social. Então ela mantém essa esquizofrenia, essa bipolaridade que ela assumiu. Mas o que importa é que o nosso contrato de gestão, avaliado pelo Tribunal de Contas por 4 anos sucessivos, sem nenhum reparo, como uma fundação pública de direito privado, ele é feito compreendendo que ela é uma entidade pública, que integra a administração pública indireta, tá certo? E, portanto, tem uma posição muito parecida que as empresas estatais dentro do espectro da gestão pública. O que acontece com a fundação? Se ganha autonomia gerencial, orçamentária, patrimonial e financeira, em função de se ter no contrato a definição de metas e prazos, critérios de avaliação, clara definição de direitos, obrigações, responsabilidades, inclusive as regras de administração de remuneração de pessoal. Não vou ter muito tempo de aprofundar o que é fundação, no debate a gente pode fazer isso, mas o que acaba acontecendo? Há uma redefinição de papéis. Não é a fundação que manda na secretaria ou que define. Nós não temos essa história. A fundação pertence à Prefeitura de São Bernardo. Nós não temos nenhum problema com ela. Ela está completamente subordinada do ponto de vista de gestão ao nosso prefeito Luiz Marinho, que indica a direção da instituição. A única coisa que ele tem, por como tem uma relação com a faculdade, a direção técnica, a área médica assistencial, ela é indicada pela congregação da Faculdade de Medicina em comum acordo, porque se a gente não quiser o nome, a gente também não aceita, tá certo? Mas a gente tem o controle de toda a gestão, tá certo? E quem define a política, quem define o que a fundação vai fazer é a Secretaria de Saúde. A Secretaria, com isso, assume efetivamente o papel de gestora do SUS, faz a formulação de todas as políticas, garante a implantação do controle e avaliação dessas políticas, tá certo? E não tem esse falso debate que a gente tem visto em alguns fóruns. Vai acabar com a administração direta. É impossível acabar com a administração direta. Por quê? Porque simplesmente as atividades típicas do Estado são intransferíveis para a fundação. Não é o que aconteceu aqui na cidade de São Paulo no governo passado, que entregou o distrito, o planejamento e mais um monte de coisa para as organizações sociais. Não. Aqui eu estou falando o seguinte, as atividades de planejamento, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, gestão do fundo, regulação, controle, avaliação, tal, são intransferíveis para a fundação, porque elas são atividades típicas de Estado. Tá certo? Como é que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado da seguinte maneira, em linhas gerais. Temos o contrato geral, termos aditivos e planos operativos específicos. Nós temos um contrato geral com os nossos 3 hospitais. Será 4º, quando a gente agora inaugurar, agosto, setembro, o Hospital de Clínicas. Então tem um contrato hospitalar e a gente tem um plano, um aditivo e um plano operativo. Então hoje a gente sabe quanto custa, quais são os compromissos, etc., de cada um desses hospitais. Esse é o primeiro plano, o primeiro contrato. Um segundo contrato é um contrato em que a gente tem para atenção básica, para atenção especializada, para urgência e emergência, para controle de vetores, que é os agentes de controle de endemias, que progressivamente serão substituídos pelos agentes comunitários de saúde, e o apoio gerencial ao SUS. Nós abrimos um 6º contrato para a farmácia popular. Por quê? Como a farmácia popular tem aquele critério da não gratuidade, para ficar absolutamente claro, destacado, ninguém ter dúvida de que não tem misturança de dinheiro público do SUS com o dinheiro que entra, tal, a gente deixou ele destacado. Como é que funciona para essa aqui? Só para explicar rapidamente. Quem indica o diretor da unidade básica de saúde, o gerente da unidade básica de saúde, é o prefeito na estrutura de cargos da prefeitura. Tá certo? Quem faz aquisição de material, etc., reforma, tudo é a prefeitura. Mas toda a força de trabalho adicional, ou seja, estão lá os estatutários, nós não mandamos nenhum estatutário embora, trabalha todo mundo junto, mas toda a reposição e ampliação nós passamos a fazer através de concurso público, mais especificamente, processo seletivo público, tá certo? Para empregados públicos da fundação. Então,
toda a saúde da família, os agentes comunitários, a ampliação, são feitos dessa forma na atenção básica. Saúde mental, atenção ambulatorial especializada, a mesma coisa. SAMU, UPA, a mesma coisa. Os controles de endemia e apoio gerencial do SUS. Aqui é uma ferramenta de gestão. Precisa contratar um projeto arquitetônico para o hospital, porque tem um recurso para ser captado no Ministério, vai ser mais rápido pela fundação do que pela administração direta, a gente usa. Precisa contratar a empresa que vai fazer a base da reforma para depois entrar aqui, monta os módulos lá da UPA, a gente usa por ali. Então, é uma estrutura de apoio à gestão importante que a gente conquistou. Concluindo aqui, eu vou fechar, 5 minutinhos? Tranquilo. Outra coisa importante, há uma imensa e intensa publicização da nossa forma de gestão. Primeiro porque o controle público não se perde, pelo contrário, ele se reforça. A Secretaria de Saúde, ela é a gestora do contrato, então ela tem a responsabilidade o tempo inteiro sobre o que está acontecendo. Nós temos o conselho gestor em cada uma das unidades, na linha do que está proposto, né, até hoje para todas as unidades do Estado e que o governador não sanciona. Nós temos uma comissão de acompanhamento do contrato. Nós temos os órgãos de controle de internos do município funcionando. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que continua fazendo todo o acompanhamento, inclusive tem assento no Conselho Curador da Fundação. O presidente do conselho, que é o companheiro dos sindicatos metalúrgicos, o Luciano, tem assento no coisa. E o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza todas as nossas contas. Certo? E digo para vocês, estamos muito tranquilo. Eu já fui secretário em São Vicente numa autarquia. Já trabalhei em administração direta. Posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade do mundo, pela experiência. Aí é um dado empírico. Claro que isso precisa ser mais avaliado por outros mecanismos, etc. Não há comparação do ponto de vista de capacidade de gestão de trabalhar com a estrutura da fundação estatal. Ela é muito mais vantajosa que a autarquia, que por sua vez é muito mais vantajosa também do que a administração direta. Ainda que a gente não vá se livrar nunca. Por quê? Como eu disse, planejamento, avaliação e controle, regulação, auditoria, gestão orçamentária do fundo, vigilância, controle de zoonose, saúde do trabalhador, saúde ambiental, não são transferíveis. Ainda que alguns companheiros nossos, inclusive administrações do PT, estejam passando todas essas atividades para a OS, às vezes para a OCIP. Né, Lumena? Tá certo? Inclusive no nosso campo, no nosso partido, que eu acho uma coisa complicada dessa. Quais são, para finalizar, os princípios mais gerais do contrato? Eu não tenho tempo de aprofundar aqui. Primeiro, o contrato de gestão disciplina a relação entre as partes. As relações institucionais. Então, se eu estou contratando X internações, X leitos de UTI, não adianta no meio do caminho eu dizer para o meu diretor do hospital, agora aumenta mais 10 leitos. Eu vou aumentar mais 10 leitos, mas eu vou ter que ter mais recurso. E ele também não vai poder baixar 10 leitos, porque a gente contratou que até aquele número de leitos. Se precisar, nós até podemos repactuar. O conceito de permissão de uso, tanto de patrimônios como de servidores. Tudo que a gente compra com dinheiro da fundação, como ele é 100% de recurso do SUS, não há um centavo de recurso de convênio, de particular, de nada. É recurso ou do Tesouro Municipal ou de transferência do SUS. 100%. A cada 6 meses, a gente faz o inventário e faz a transferência de bens para a administração municipal com cessão de uso para a fundação. Então, os bens nos pertencem, são impenhoráveis, etc. Os trabalhadores e servidores também são cedidos e contam o seu valor, ainda que indiretamente, para o contrato de gestão. O contrato dura 5 anos, tem cláusulas de rescisão, a cada 12 meses vão sendo reajustados, tá certo? A gente nunca subsidia qualquer mudança que a gente no contrato de gestão no meio do caminho, durante ou depois, sempre é aprovada no Conselho Municipal de Saúde, após amplo debate, tá certo? Nós temos trabalhado a ideia de controlar os gastos, inclusive para não permitir. Agora, nós não temos problema, por exemplo, com lei de responsabilidade fiscal. Carlão, sabe quanto é que nós estamos gastando em São Bernardo? Como a saúde hoje, grande parte dela, conta na fundação, o nosso gasto com o pessoal na prefeitura tem que ficar na faixa de 32%, 33%. Nós não temos problema com aquele limite de salário do prefeito. São alguns daqueles impositivos que a lei de responsabilidade fiscal fez e que, por exemplo, hoje me impediria de colocar gente para fazer transplante num hospital municipal, porque eu não vou conseguir com certas regras do jogo. Então, a gente, de forma sempre combinada com o governo, clara, transparente, etc., consegue ter esta autonomia e conseguir diferenciar a complexidade que o SUS tem.
Porque do ponto de vista da administração direta, nós temos inúmeras dificuldades. E digo por quê? Porque essa regra do jogo foi construída na essência do Estado patrimonialista, que é a lógica da ditadura militar. Quem montou a lógica da administração direta não foi o governo Lula, não foi agora no processo da redemocratização. Os marcos da administração direta são arcaicos, têm que ser enfrentados, porque eles não foram feitos para operar um sistema que sirva à população, e sim que sirva aos interesses das minorias que sempre tomaram conta do Estado brasileiro. Para finalizar, eu queria só mostrar para vocês esse dado aqui. Quando a gente pega, isso aqui são dois últimos slides, só para mostrar como é que funciona. Nós acabamos empenhando no ano passado 720 milhões. A fundação, ela vai entrar aqui dentro, ó, outros serviços de terceiro. Orçamentariamente, ela entra como entra o pagamento para a Santa Casa, como entra para a clínica de hemodiálise, como entra para os serviços privados. Por quê? Porque é por isso que ela não conta para a lei de responsabilidade fiscal. Mas aqui, esse slide é tirado da prestação de contas para o Conselho, tá certo? A gente consegue individualizar claramente quanto custa cada um desses termos aditivos de cada um contrato. O primeiro contrato, quanto custa o hospital municipal, o hospital de urgência, o hospital de ensino. E depois, quanto que nós estamos gastando na atenção básica, na urgência e emergência e assim por diante. Então, para a gente, tem sido uma ferramenta muito importante de gestão, né? E eu queria só concluir dizendo o seguinte, novamente, não há panaceia. Não há panaceia. Quando a gente chegou em São Bernardo do Campo, a fundação era considerada uma caixa preta e uma orientação do governo era entender e, se possível, acabar com a fundação. Tá certo? A gente fez exatamente o movimento de procurar entender, identificar o que tinha. Logo percebemos que a gente, em vez de criar uma fundação estatal nossa, havia lá, já pronta e acabada, trouxemos a Lenir Santos, nos ajudou e etc. Que ali tinha uma ferramenta que precisava de aperfeiçoamento, mas precisava fundamentalmente de direção política, de clareza do que ia ser feito. Foi dessa maneira que a gente conduziu e acho que a gente tem conseguido muitos dos nossos resultados em função desta escolha, dessa opção política que fizemos. Poderia ter sido de outra maneira? Poderia. Poderia ter dado os outros resultados? Poderia, mas em política não existe esse ser, tá certo? E acho que as opções que nós fizemos em São Bernardo do Campo são muito, muito favoráveis. Eu queria, como eu disse para vocês, e eu ia terminar falando da conversa com o Lula, a gente passou os primeiros 4 anos de governo tentando convencer o Lula da importância da atenção primária e etc, 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 né? E a gente nunca conseguia. E aí eu tenho 2 experiências recentes com ele que são muito legais. A gente teve, quando ele estava ainda doente, logo que ele saiu, ele foi tomar vacina numa unidade básica, dessas maravilhosas que a gente tinha acabado de inaugurar, fica ao lado de uma UPA. Ele entrou na unidade básica, ficou, olhou, só se encantou com a área da saúde bucal. Quando chegou na UPA, ele me tirou de lado assim e falou, não, deixa que essa aqui eu faço. E aí ele foi contando para a dona Marisa e para o Marinho o que era uma UPA. E tinha claríssima compreensão do que era o processo de trabalho, que era classificação de risco, acolhimento, tal, eixo vermelho, amarelo, azul, essas coisas tudo. Impressionante. O cara parecia um especialista. Mas a UBS ainda com resistência. A gente sempre conversando com ele e ele dizendo, esse negócio de UBS, não sou convencido, de médico, de família e tal. Essa semana retrasada ele foi visitar novamente uma UBS para se vacinar com a dona Marisa. Aí foi numa unidade próxima da casa dele, que a gente não tinha escolhido, ele foi por conta própria, tá certo? E aí chegou, era uma unidade que até estava um dia bem tranquilo, foi no dia 2 de maio, logo depois do feriado, aí visitou a unidade, e aí ele começou a conversar com a equipe, conversou com os agentes comunitários, fez perguntas, ele passou mais ou menos umas 2h30 falando da unidade, né, conversando com as pessoas. Quando ele deu entrevista, ele já deu entrevista já para a Folha, para o Estadão, tal, já falando bem, claro que não sai, né? Mas já falando bem da atenção primária, do que ela tinha de importante, da atenção básica, etc. E aí, no sábado passado, quando ele esteve lá com a gente na UPA, na inauguração, né, ele passou... e detalhe, quando ele foi nessa unidade, ele foi andar com a dona Marisa e foi explicando o que era uma unidade básica para a dona Marisa. O que para a gente é muito interessante, né? Eu estou dando esse exemplo porque é o seguinte, nós temos ainda, muitas vezes, que convencer as pessoas
de que o nosso projeto político não é um sonho de sanitarista, do povo do SUS, da saúde pública, que ele é capaz de defender a vida, de produzir qualidade de vida. E uma rede como essa que os nossos municípios estão montando, ela é fundamental para a gente fazer a disputa dentro do nosso partido, dentro do nosso campo político, partidário mais amplo, mas fundamentalmente de fazer a grande disputa do SUS que ainda está por ser feita. Acho que a gente muitas vezes dá de barato que o SUS já ganhou e falta só a gente chegar nos governos para a coisa rodar. Não é verdade. Nós temos aí uma grande disputa ideológica para fazer em torno do SUS. Obrigado.